Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui conosco o professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, que é professor livre-docente em Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conhecido de todos, juiz do trabalho também aqui no TRT da Segunda Região. Professor Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter disposto aí o seu precioso tempo para esse bate-papo com os advogados do Estado de São Paulo e dos demais estados do país. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, professor Jorge, boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui podendo conversar com os advogados e com as advogadas, na verdade, trocando experiências, né? Que é o que a gente faz de verdade, porque ninguém tem a pretensão de ensinar nada para ninguém, a gente troca experiências, é isso que a gente faz. Professor, para nós começarmos esse bate-papo, eu queria fazer uma referência a uma de suas obras mais conhecidas, que é sobre dano pessoal no direito do trabalho, que já teve, inclusive, múltiplas edições. E eu gostaria de lhe perguntar se essas ondas de reforma trabalhista dos últimos anos trouxe novas reflexões sobre o dano pessoal e que outras questões ou que novas questões você identifica em relação a esse tema a partir dessa série de reformas ou de modificações, talvez seja uma expressão mais adequada, que nós temos enfrentado na legislação nos últimos anos? Bom, professor Jorge, é só isso que você quer saber? Pergunta capciosa. Na verdade, eu vou começar de longe, né? Quando lá atrás eu me propus essa obra, ela na verdade é a minha tese de doutorado. Eu comecei a refletir sobre essa questão de direito da personalidade quando eu estava escrevendo então o meu doutorado. Na época, a Constituição de 88 ela tinha sido promulgada e com a Constituição de 88 começaram a ser discutidos esses temas na Justiça do Trabalho. Alguns juízes se entendiam ainda incompetentes em razão da matéria para discutir essas questões na Justiça do Trabalho, porque entendiam que essa era uma questão, o direito da personalidade devia ser discutido na Justiça Comum. Com o tempo, e com a emenda constitucional 45, isso já em 2004, é que essa questão ficou definitivamente afeta a Justiça do Trabalho. Mas, na verdade, esse conflito entre capital e trabalho sempre foi uma questão de difícil solução, porque, de um lado, a gente tem o empregador, que tem o capital e que tem o dinheiro, e, de outro, a gente tem um empregado que precisa trabalhar e que precisa do dinheiro para prover o seu sustento e de sua família, e que, por isso, se submete a algumas situações às quais não se submeteria se não precisasse daquele trabalho. E é aí que a gente tem um terreno fértil para essas violações do direito da personalidade. E, por isso, situações como ofensas, xingamentos, agressões, sempre existiram, mesmo antes de 88, desde que o mundo é mundo, assim como resquício até de uma época em que existia a escravidão, o empregado sempre foi subjugado pelo empregador. Alguns mais, é claro, e outros menos. Sempre existiu e sempre vão existir pessoas que acham que são mais do que as outras e que, por isso, podem tratar aqueles que são seus... eu vou usar um termo que é muito usado no direito do trabalho, de forma equivocada, né? Seus subordinados, de forma a tratá-los mal.
Eu vou lembrar, eu falei tratá-los, usar o termo de forma equivocada, porque a subordinação não é da pessoa, a subordinação é da atividade. Não é o empregado que é subordinado, a subordinação é da atividade. Então, nas relações entre capital e trabalho, nas relações de emprego, é muito comum nos depararmos com situações em que o empregador trata mal o empregado. Quantos de nós não vimos nos últimos tempos situações cada vez mais comuns, infelizmente, eu as relato no meu livro, como revista pessoal, revista íntima. Gente, quem dá direito do empregador fiscalizar, abrir a bolsa de uma empregada? E eu falo empregada porque eu estou citando a questão da bolsa, não é por uma questão de gênero. Empregadas grávidas serem perguntadas sobre essa condição em entrevistas para emprego. Olha, essa questão da entrevista, então, é uma questão que me aflige muito, ou seja, em todas as fases de um contrato de trabalho. Na fase pré-contratual, na fase contratual, na fase de execução do contrato mesmo e na fase pós-contratual, existem inúmeras situações que podem ensejar situações que podem levar o empregado a pleitear o pagamento de uma indenização, enfim, por dano moral. Isso sempre foi assim, sempre foi assim. Porque o empregador, muitas vezes, como uma forma de resguardar o seu patrimônio, ele viola um direito que é muito maior do que o direito de propriedade dele, que é o direito à intimidade, que é o direito fundamental do empregado, à intimidade e à dignidade do trabalhador. Vivemos, então, agora uma situação de pandemia. É uma situação nunca antes enfrentada, nunca antes vivida por ninguém, porque nunca tivemos isso. E essa situação motivou edição de medidas provisórias e modificações nas relações entre capital e trabalho para todo mundo, menos para quem trabalha em supermercado e farmácia, basicamente, né? Mudança de relação de trabalho para todo mundo. E mais ainda para as mulheres, muito mais para as mulheres, que, por sermos um país machista, tem dupla, tripla e quádrupla jornada. Tem que trabalhar, manter a mesma produção de trabalho e ainda cuidar do filho, cuidar do marido, lavar roupa, fazer o almoço, porque somos um país machista. Então, alguns problemas que começam a surgir de invasão de privacidade, de empregado. Bom, para começar, pessoas que não têm um lugar da casa que possam preservar a sua intimidade. Olha, eu estou aqui no meu escritório, então eu tenho aqui a minha intimidade preservada. Ninguém está vendo a minha casa aqui. O máximo que vocês estão vendo é uns livros aí atrás. Mas quem é que tem essa possibilidade? Qual é o empregado que tem isso? Nós estamos falando de pessoas das mais variadas condições sociais. Nós estamos falando de trabalhadores, e eu peguei situações aqui, assim, no tribunal, Jorge, trabalhadores que chegaram para o empregador colocou para trabalhar em home office, e o trabalhador falou assim, eu não quero trabalhar em home office. Mas o empregador falou assim, não, mas você tem que trabalhar. Mas eu não posso trabalhar em home office. Como assim você não pode? Assim, ó, na minha casa tenho 2 filhos, tenho a minha sogra e o meu sogro, tem minha mulher, tem 2 cachorros, como é que eu vou trabalhar? Minha casa tem 3 cômodos, como é que eu vou trabalhar em home office? Tem um computador. Como é que o senhor quer que eu trabalhe em home office? Então, situações assim. Casos de empregados que foram participar de reuniões com roupas, sei lá, com camisa desbeiçada e receberam advertências, receberam suspensões, receberam até ameaças de demissão.
situações de trabalhadoras que, por estarem com roupas não adequadas, sei lá o que é isso, foram duramente repreendidas pela empregadora. Aí, nessa situação, a mulher é muito mais dura com a outra mulher do que um homem seria com uma mulher. Situações que fazem com que o empregado, situações de alto número de desempregos, professor Jorge, que fazem com que o empregado que já tem aquela dependência econômica do emprego e por isso se submete normalmente a situações às quais não se submeteria numa vida normal, porque uma pessoa, por exemplo, andando na rua, chega alguém para ela e fala, abre a bolsa, ela não abre. Agora, para sair da empresa, ela abre, porque ela depende daquele trabalho. É isso que eu quero dizer. Mas, numa situação de pandemia e com a atual crise de emprego, porque qual é o problema, professor Jorge? Eu não sei se eu estou me fazendo claro. A gente já entrou na pandemia, diferentemente do que aconteceu com a França, com a Itália, com a Alemanha. A gente já entrou na pandemia já no fundo do poço. A gente já entrou na pandemia com 12 milhões e meio de desempregados. Quer dizer, a gente já entrou na pandemia ruim. Eles entraram bem e ficaram ruins. Nós já entramos ruim, quer dizer, nós já estamos cavando para baixo. E a gente já está perto de 25 milhões de desempregados. Então, a questão é, se a gente já estava ruim, a gente já está pior. Imagina qual é a cabeça dessa pessoa que ainda tem um emprego. Ela tem uma situação muito ruim. Então, imagina como essa pessoa, como é que está a cabeça dessa pessoa que ainda tem um emprego. Ela se submete muito mais a esse tipo de situação agressora do empregador do que já se submetia naquele período pré-pandemia. E isso, professor Jorge, abre ainda mais as portas para outras situações do tipo, não dano moral, mas assédio moral. E até assédio moral, que também é objeto de um outro livro, e assédio sexual até. Então, a gente está vivendo um mundo, um período muito negro para o mundo do trabalho, com suspensões de contrato, com violações do direito do trabalho, que é o momento que o direito do trabalho está sendo colocado à prova, porque eu penso que nesses momentos de crise é que o direito do trabalho tem que ser preservado, é que ele tem que se fortalecer. E o que acontece num país com modelo liberal como está acontecendo com o nosso no momento, é que ele está sendo mais atacado do que deveria ser. Eu espero poder ter respondido a tua pergunta, acho que eu fui um pouquinho até mais longe do que deveria ir. Enfim. Aliás, eu diria que respondeu várias perguntas que eu faria na sequência já antecipadamente. A resposta foi ótima. Um outro tema que eu queria suscitar aí algumas reflexões é sobre a recente Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você lidera um grupo de pesquisa lá na Universidade de São Paulo sobre esse tema, né? E é uma questão que tem provocado grande inquietação, exatamente discutir o impacto que essas novas medidas têm nas relações de trabalho. Eu queria ouvir um pouco também sobre o seu pensamento sobre a lei de um modo geral, né? Aspectos positivos e aspectos negativos, mas em especial sobre de que maneira ela vai impactar as relações de trabalho e em que medida todos os empregadores, inclusive eventualmente empregadores domésticos, terão que se adaptar a essa nova realidade estabelecida por essa legislação. Olha, a LGPD ela é importante porque nos tempos atuais a privacidade se tornou vou dizer assim, uma questão bastante escassa. Com meios informatizados de captação de dados, não tem quem não tenha um celular e que não filme uma situação
Hoje em dia, não, não tem qualquer pessoa que não saiba filmar ou gravar uma conversa. Você não entra em nenhuma loja, em nenhum shopping, em nenhum lugar, na verdade, que não tenha uma câmera. Empresas têm em suas dependências cada vez mais câmeras que filmam os lugares de área comum. E, enfim, e com a entrada da LGPD em vigor, existem diversas situações que, primeiro, vamos falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio em boa hora, exatamente porque, com a evolução tecnológica, hoje em dia, todos nós temos os nossos dados em bases de muitas empresas. E é mais do que necessário que a gente saiba que o proprietário desses dados esteja ciente de qual será o tratamento e as finalidades que as empresas querem ter ou terão sobre esses dados e a necessidade de um consentimento do proprietário do dado para que essas finalidades sejam atingidas. Muitas vezes, nós fazemos compras, por exemplo, na internet. Nós nem fazemos compras, nem compra fazemos. A gente faz uma pesquisa, forno de micro-ondas. E depois, no dia seguinte, um mês depois, o nosso computador fica lotado de anúncios, micro-ondas, micro-ondas, micro-ondas. Isso acontece porque existe uma sistemática de verificação através de dados daquele computador, daquele IP, que aquele IP pesquisou micro-onda, então esse IP é fornecido para uma determinada empresa que vende esse IP para outra empresa que fornece para aquelas empresas que querem jogar dados para aquele comprador, e enfim, isso acontece sempre. E inclusive, isso vai ter reflexos no direito do trabalho, porque o empregador também é detentor de dados do empregado. Quando você começa a trabalhar numa empresa, o empregador coleta vários dados: nome, RG, CPF, telefone, endereço, número da carteira de trabalho, enfim. O empregador tem que manter todos esses dados em sigilo e os contratos de trabalho têm que ser revistos, mesmo os de prestação de serviço, para que cumpram um fim determinado pela LGPD. Porque eles têm que, a partir de agora, trazer de forma explícita e fundamentada para quais finalidades os dados pessoais vão ser usados e para quem eles vão ser fornecidos. As empresas, professor Jorge, tenho a impressão, vão ter que ser muito cautelosas quanto à transmissão de dados a terceiros. Como, por exemplo, e isso acontece normalmente, como, por exemplo, na contratação de plano de saúde para o empregado. Seguro de vida, contadoria, porque tem empresa que terceiriza a parte de contadoria, terceirização de serviço, sindicato, para efeito de filiação a sindicato. Isso porque, antes da vigência da lei, os dados pessoais dos empregados era transferido para terceiro sem necessidade de consentimento do proprietário do dado. No caso, o empregado, peço desculpa. E a partir da aplicação da LGPD, não apenas será necessário o consentimento expresso, mas também a ciência do empregado quanto ao uso dos dados.
Então, o empregador, tenho a impressão, professor Jorge, deverá não apenas rever os seus contratos e também fiscalizar a proteção dos dados feitas por terceiros contratados por ele e que tenham acesso aos dados dos empregados. Essa, em síntese, para mim, a maior repercussão, a maior preocupação que o empregador tem que ter com relação à aplicação da LGPD no direito, no contrato do trabalho, o maior reflexo que vai importar no contrato de trabalho. Professor, num texto recente seu, né, você discute a responsabilidade social, né, das empresas, dos empregadores, nas relações laborais no Brasil, né? Diante do seu olhar, né, o que poderia ser feito, o que as empresas brasileiras precisariam fazer para evoluir nesse quesito, né, para passar a terem um pouco mais de responsabilidade. Aliás, parece que a pandemia também veio nos ajudar bastante a perceber um pouco da postura das empresas brasileiras, né? Se por um lado algumas talvez tenham adotado esforços, né, de fazer, de deixar um pouco de contribuição para a sociedade de um modo geral, outras tantas aproveitaram a oportunidade ali para aumentar os ganhos, os lucros, para ter alguma justificativa, qualquer que seja, para encontrar algum motivo para vender lenços e não para chorar diante de um cenário e de um ano tão difícil e tão conturbado. De modo geral, o que você acha que pode ser feito dentro da perspectiva geral, mas também da perspectiva do direito do trabalho, para que as empresas possam ser socialmente mais responsáveis? De tempos em tempos, a gente sempre fala e exige, e pede, e implora políticas públicas para melhoria das condições sociais, a gente pede mais leis, a gente pede leis mais efetivas, etc. Mas a gente está chegando num momento, professor Jorge, que a gente está vendo que pedir essas responsabilidades ao poder público não é a solução, ou não vai trazer uma solução efetiva. A gente vê que muitas vezes o poder público ele se exime dessa responsabilidade e é sempre a mesma resposta. A resposta é: não tem dinheiro. Questões, por exemplo, como políticas públicas de saúde. Eu já cansei de ver discussões, Jorge, você deve ter cansado também de ver, como vaga em creche, e o judiciário tem que resolver através de medidas judiciais. Então, o juiz dando liminar para arrumar vaga em creche. Vaga em UTI, então, o juiz dando liminar para arrumar vaga em UTI. E é muito complicado isso, né, professor Jorge? Porque eu, conversando com amigos médicos, né, quando você dá uma liminar para o médico arrumar uma vaga numa UTI que não tem vaga, o médico tem que escolher quem vai morrer. É só isso. Ele vai cumprir a liminar, mas para ele colocar um, ele tem que tirar outro. Então, assim, muitas vezes, a gente, no direito do trabalho, a gente está, por exemplo, lei de cotas. Então, a empresa tem que cumprir a cota e tem que empregar pessoas, mas a empresa, normalmente eu vejo essa desculpa assim: mas a pessoa não tem qualificação. Eu quero contratar. Quantas vezes você já não viu isso também? Eu quero contratar, mas a pessoa não tem qualificação. Eu não tenho pessoas qualificadas para colocar aqui, porque as pessoas não se qualificam. Elas não se qualificam porque as pessoas portadoras de deficiência, muitas vezes, elas não têm acesso à escola.
Infelizmente, eu não tenho, por exemplo, na escola pública, na USP, eu não lembro de ter visto pessoas portadoras de deficiência nos últimos 4 anos. Por quê? Porque elas não têm acesso, elas não conseguem chegar. Então, essa é a questão. A questão é exatamente isso, Jorge. É trazer para a iniciativa privada a responsabilidade social de se atingir de forma efetiva os princípios de dignidade, da dignidade da pessoa humana nas relações de emprego. E se efetivar essa responsabilidade social nas relações de emprego. Procurando abrandar a questão lá da globalização da economia que começou lá nos anos 70 e conscientizando o empresário da importância de propiciar ao trabalhador um ambiente de trabalho digno. As empresas, então, professor Jorge, sob essa ótica, teriam que desenvolver políticas, algumas já fazem isso, poucas, desenvolver políticas direcionadas para o cumprimento dessa responsabilidade social, de modo a observar dispositivos constitucionais e também internacionais, preservando a dignidade da pessoa humana, como eu já falei, valores sociais do trabalho e a iniciativa privada. É simples assim. Que alguns chamam isso aí de um nome bonito, chamado compliance, também, né? Também. Está na moda. Mas, aliás, é uma palavra que comporta, que encaixa muita coisa dentro, né? Uma definição que acaba... Mas dentro dessa perspectiva, professor, e da sua resposta, muito interessante, a gente teve recentemente um caso que gerou, a meu ver, até uma controvérsia surpreendente. Eu não imaginei que alguma estratégia do gênero pudesse ainda assim gerar tanta resistência, mas que, do ponto de vista do marketing, me parece ter sido absolutamente formidável, que foi a do Magazine Luiza. Né? Quando o Magazine lançou aquele programa de trainee só para a população negra, né? Surpreendentemente para mim, houve uma reação contrária que eu achava que não existiria mais numa segunda década aí do século XXI, mas dentro de uma perspectiva inclusiva, mas mesmo dentro de uma perspectiva econômica de marketing, eles conseguiram talvez mais visibilidade do que se tivesse contratado uma grande agência de publicidade ali para fazer anúncios. Será que exemplos como esse não poderiam nos ajudar a evidenciar para esses atores privados, né, de que fazer o bem, né, de que inclusão social, de que um mínimo de responsabilidade social também pode ser bom para os negócios, né, assim, não só bom para as pessoas eventualmente beneficiadas, mas para os próprios negócios. Como você viu essa polêmica toda em torno desse programa de trainee? Jorge, eu tenho muita dificuldade em falar sobre essas questões de raça, porque eu sou branco. Então, eu não sinto essas questões. Eu respeito muito a grita que se fez sobre isso, porque quem fez a grita foram pessoas da raça negra. Na sua maioria, se eu não me engano. Então, eu respeito, mas eu acho assim, eu concordo que o Magazine Luiza tenha tido uma ideia de inclusão de pessoas da raça negra para cargos de gerência, de direção. Perfeito, a isso eu concordo. Agora, se a forma que ela usou
uma política, uma ação afirmativa, né, de proibir a inscrição de pessoas da raça branca foi a certa, eu já não sei. Já não sei. Mas a forma, não sei, mas a política de inclusão é perfeita. O objetivo. Eu gosto mais, Jorge. Você reparou que a Natura coloca nos seus anúncios na televisão pessoas normais? Então, a Natura tem pessoa gorda, tem pessoa magra, tem pessoa alta, tem pessoa baixa, tem pessoa branca, tem pessoa negra, tem japonês, tem tudo nos anúncios da Natura. Você já reparou que as pessoas as que participam do anúncio da Natura não são atrizes, não são pessoas que têm dentes perfeitos, não são as pessoas que têm peles perfeitas? É isso. Então, a gente não vive num mundo perfeito. E é isso que tem que acontecer. Infelizmente, Jorge, nós temos muitas dificuldades quanto a isso, porque mais da metade das pessoas do nosso país são da raça negra, e elas não aparecem, Jorge. Volto a insistir, eu dou aula lá na USP. Na USP, a gente tem a política de cotas. E mesmo assim, mesmo com a política de cotas, eu tenho pouquíssimos alunos da raça negra, pouquíssimos. Isso tem que mudar. Isso realmente tem que mudar. Mas, enfim, ainda que nós tenhamos problemas quanto a isso, ainda que essas pessoas cheguem ao mercado de trabalho, elas têm grande dificuldade, nós temos grande dificuldade no Brasil, de mulheres nos postos mais altos. É claro, por isso que muita gente, especialmente na nossa área, né, Jorge, busca os concursos públicos, de mulheres nas empresas privadas chegarem a postos mais altos, e se chegam, são discriminadas se optam pela gestação. Mulheres diretoras, gerentes, etc., muitas vezes não têm filhos, porque se tiverem, elas perdem o direito de ascender na empresa, são discriminadas mesmo, e isso também é um problema. Professor, uma última pergunta, só se nós ainda tivermos tempo. Né? Um outro tema que tem sido objeto de escritos seus mais recentes é sobre a imigração, né, clandestina. A imigração, hoje a gente chama de imigrantes não documentados, né? Antigamente falava-se em imigração ilegal, desde a perspectiva do direito internacional do trabalho, da proteção dos direitos, né? E ao mesmo tempo, em que esse é um tema de preocupação crescente, né? Basta que se mostre que até antes da pandemia a gente tinha um percentual crescente de pessoas morando fora das suas nações de origem. A gente também viu alguns movimentos políticos, né, de uma ascensão de governos com discursos xenofóbicos, com discursos de fechamento de fronteiras, construção de muros, enfim, refratários à recepção de pessoas de outros países. Como você vê nesse mundo atual tão complexo, né, com a questão da imigração não documentada, né, dentro tanto da perspectiva humanitária, né, de acolhimento, de concessão de asilo, de concessão de refúgio, mas também de uma perspectiva de políticas que me parece que talvez se acentuem a partir de agora, de justificativas de fechamento de fronteira por questões sanitárias, enfim, por questões relacionadas com o controle ou descontrole da atual pandemia. Como você imagina que ficarão esses fluxos migratórios para o trabalho? Estão e ficarão, né? Só isso, né, Jorge? Só isso que você quer saber. Não, mas uma opinião pessoal, não se preocupe com... Essa questão dos fluxos migratórios, ela se acentuou na última década mais fortemente a partir de 2015. E, segundo o relatório de desenvolvimento lá do Programa das Nações Unidas, isso teve um crescimento extraordinário nos últimos 5 anos.
muitos trabalhadores imigrantes, o problema é que eles se sujeitam a condições subhumanas. Por quê? Porque muitos deles vêm fugidos de guerra e precisam se alimentar. Então, tem duas situações. Tem aquele fluxo que é do imigrante que foge de guerra e que vem procurando um novo lugar para morar. Então, vem com sua família. Então, ele vai ingressar no mercado de trabalho de maneira informal, procurando um salário apenas para a sua subsistência, não é? E o grande problema é que esse estrangeiro não conta com autorização legal para permanecer no país. E muitos empregadores se aproveitam dessa mão de obra. Isso faz com que essas questões sejam ainda piores, né? Esses problemas desses trabalhadores vão se acentuando, porque eles vão ainda piorando a sua condição ao trabalharem dessa forma. E existem os outros que fogem porque não têm a menor condição de permanecer no seu país por falta de comida, por falta de condições, e vão para outros países em busca de uma vida melhor. E eles não têm nem condição de procurar emprego e ficam em campos refugiados. A gente vê isso na Itália, ali chegam por barcos na Sicília ali e ficam em condições subhumanas. Na Inglaterra, a gente vê isso. A gente vê na França, na divisa ali na França da Inglaterra. E alguns países querem se ver livres deles. Alguns países pretendem regularizar a situação, mas a situação é muito complexa. Porque a gente tem uma pequeníssima amostra disso, uma pequeníssima amostra disso, o imigrante venezuelano que vem para o Brasil. Olha, não é nada perto do que acontece na Europa. Que chega no Brasil e entra no Brasil e é colocado num ônibus e mandado para São Paulo. E chega em São Paulo e vai procurar emprego. E o boliviano que vem para o Brasil também e vem para São Paulo. Entra numa tecelagem no Bom Retiro, onde vai trabalhar em troca do seu passaporte. O dono da tecelagem fica com o seu passaporte e cobra desse trabalhador um valor para ele morar e para ele comer ali naquele local. E aquela pessoa trabalha 12, 14, 16 horas por dia, muitas vezes para poder simplesmente comer e ficar ali. Vários casos já foram relatados. Eu tenho uma aluna que já fez, a Gabriele Timóteo, fez um livro sobre isso, que é a tese de mestrado dela. Várias incursões do Ministério Público do Trabalho, e já vi, inclusive, casos que o Ministério Público do Trabalho pegou a filha de uma trabalhadora dessa da tecelagem acorrentada na máquina em que a mãe trabalhava. Então, a mãe trabalhando e a filha acorrentada na máquina do lado, para vocês terem uma ideia das condições em que ela trabalhava. E qual que é o problema maior, Jorge? Chega o Ministério Público, pega a pessoa, solta a pessoa fala assim, não, eu quero continuar aqui. Como assim, minha senhora? A senhora quer continuar assim? Olha aqui onde a senhora está, olha a condição que a senhora está. Não, mas aqui, trabalhando aqui, é melhor do que o que eu tinha lá. Então, a realidade é tão dura no país de origem, Jorge. A gente não imagina o que seja. A gente não tem noção do que seja. E por isso que as pessoas migram.
e acho que a condição na África, no Oriente Médio, assim, e essas condições têm que ser vistas. Então, esse é um problema que é muito delicado, ele tem que ser visto com muita calma, tem que ter uma política pública de acolhimento muito importante, muito abrangente, e eu acho que deveriam ser abertos postos de trabalho, para que essas pessoas pudessem fazer aqui o que essas pessoas faziam nos países de origem. Porque nesses campos de refugiados nós temos professores, temos físicos, temos cozinheiros, temos pedreiros, então poderiam se dar oportunidades para essas pessoas fazer aqui a profissão de origem, nos países de origem, isso ia ser bem bacana. Você sabe que a Ana, minha esposa, ela compra, sempre que ela pode, comida de refugiados árabes, ela tem, isso se divulga hoje em dia nas redes sociais, ela procura ajudar fazendo assim. Enfim. Mas legal. Professor, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua participação. Queria também aqui agradecer a todos os espectadores que dedicaram um pouco do seu tempo para assistir esse bate-papo tão enriquecedor, tão interessante. Mas antes de finalizar, eu queria deixá-lo com a palavra aí para uma manifestação final, qualquer que queira aí, para os nossos espectadores, para os nossos amigos aí. Bom, quero agradecer muito a gentileza do convite do amigo. É sempre bom ver você bem, Jorge. É uma satisfação poder... fazia tempo que a gente não se via, né? Agradecer muito o convite. Gostei muito de estar aqui na ESA, um local que eu gosto tanto de estar. Me colocar à disposição para qualquer outra necessidade, eventualidade, estarei sempre à disposição da ESA. Vou colocar meu Instagram para aqueles que quiserem também participar e me seguir lá, Paulo Eduardo V. Oliveira, tudo minúsculo, Paulo Eduardo V. Oliveira, e dizer que foi uma satisfação estar aqui com todos os advogados e advogadas, batendo um papo aí tão gostoso, tá bom? Muito obrigado.